Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso papo do dia 3 de setembro de 2012. Tivemos hoje um dos menores volumes do ano, feriado no mercado americano, nossa bolsa praticamente não movimentou. Tirando a abertura que a gente teve até uma movimentação, fora isso a maior parte dos papéis trabalhou com muita consolidação, pouco volume, dia de poucos negócios. E a gente encerrou aí, então, o terceiro dia consecutivo de mercado absolutamente parado, sem nenhuma tendência, tá? Iniciamos agora o mês de setembro, então vou fazer algumas análises para vocês aí de tempo maior, algumas análises aí mensais, semanais, mercado brasileiro, mercado americano. Não temos nenhuma operação especial, espetacular para mostrar para vocês hoje, porque o dia foi realmente muito difícil. A gente praticamente não opera nos dias de feriado no mercado americano. E vamos ter uma semana bastante complicada, uma vez que nós temos aí o feriado na sexta-feira. Então, feriado no mercado americano na segunda e na nossa bolsa aqui na sexta. Tudo isso complica bastante as nossas operações, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo a minha tela. Ibovespa diário. Como eu já falei, tivemos aí um dia de volume baixíssimo, apenas 2,9 bilhões, não chegamos nem aos 3 bi hoje. Bem complicado, tivemos aí na sexta-feira um volume alto, 7,7 bi praticamente, em função aí do fechamento de mês, foi um volume bem significativo, bem superior. E a gente teve agora então o terceiro dia aqui sem tendência, tá pessoal? Então fica muito complicado de falar alguma coisa, a gente está dentro de uma zona de consolidação menor que se encontra dentro de uma zona de consolidação maior. Então, a gente chegou a romper aqui os 60 mil pontos. Então, está aqui, rompemos 60 mil pontos. A gente agora perdeu a mínima aqui dos 57.630. Fechamos abaixo, agora estamos trabalhando já nessa outra zona que está bem no meio do caminho entre esta grande consolidação aqui e esta consolidação que a gente traçou no mês de agosto todo. Tá? Então, está bem complicado de operar dentro desses limites, está bem difícil de encontrar alguma direção, especialmente nos últimos 3 dias. Né? Então, colocar aí nos 60 minutos, vocês podem visualizar a dificuldade que a gente encontrou para trabalhar aqui nos últimos 3 dias. Tá? Então, aliás, não só nos últimos 3 dias. Aqui no começo do mês de agosto tivemos muita consolidação, está aqui. Então, 60 minutos, muita consolidação. A gente chegou a romper aqui, tivemos um dia de tendência, depois voltamos. Enfim, o mercado veio, acabou voltando. E estamos de novo aqui dentro de uma grande consolidação. Então, vocês podem visualizar aqui como tem sido difícil as nossas operações. Vou tentar tirar um pouco do zoom aqui do gráfico. Vocês podem ver que a gente teve aí, desde do meio do ano para cá, muita dificuldade em operar. O mercado trabalhando aqui numa zona de consolidação bastante grande, mas era uma zona de consolidação. Tá? Trouxe aqui até metade do mês 6. Já fica difícil de enxergar. Mas então a gente teve, deixa eu tirar minha imagem, aqui uma grande consolidação. E aqui do comecinho do mês de agosto para cá, foi realmente um mês muito difícil. A gente trabalhou aí com muita dificuldade dentro desses pregões, especialmente aqui do mês de agosto, que vocês estão vendo aqui. Tá? Então foi realmente difícil, só consolidação, só enrolação. E a gente trabalhou, vejam bem que a gente rompeu aqui no dia 3/8, a gente teve uma alta forte. Depois, dia 6, a gente definiu essa máxima aqui. Observem aqui. E de lá para cá, a gente ficou trabalhando mais ou menos dentro desses limites. Rompemos aqui uma vez, 2, 3, 4, 5 e ficamos sempre aqui nesse meio do caminho. Agora perdemos o fundo e passamos a consolidar aqui embaixo. Tá? Então, bem difícil de definir um rumo, de encontrar um movimento consistente nisso. Vocês podem visualizar aqui no gráfico maior, no gráfico semanal, que a gente tem o mercado trabalhando com altíssima volatilidade aqui neste período, nessa fase. Deixa eu ajustar aqui. Aqui nesta fase, trabalhando com
bastante consolidação, com bastante dificuldade. Fase essa que vai desde lá do mês 5 até aqui 27/7, a última semana de julho. Comecinho de agosto rompemos para cima, trabalhamos 3, 4 semanas aqui em cima e já voltamos aqui para baixo. Tá? Então o mercado vem de nova mínima, corrigiu até aqui na região das médias, deu um sinal de venda e agora está cedendo de novo. Tá? A gente agora perdendo aqui a 56.719, que é a mínima da semana passada, a gente deve voltar a consolidar aqui por volta desse miolo, que tem aqui os 54.537, dá até para a gente colocar aqui 55 mil pontos como centro dessa consolidação. Tá? Num gráfico de tempo maior ainda, nós temos o gráfico mensal, então limpando aqui também os estudos. A gente está trabalhando então com muita dificuldade aqui neste ano, a gente caiu no começo do ano, recuperou, agora voltou, e a gente está agora armando uma grande consolidação aqui no gráfico mensal. Tá? Então, por enquanto, não temos nova máxima, não temos nova mínima, o mercado montou aqui, observem, que a gente tinha uma expectativa de tendência, essa é a máxima histórica, a gente não conseguiu aqui e montamos um pivô de baixa. Então aqui no começo, ou melhor, em agosto de 2011, a gente tinha expectativa de uma tendência. Consolidamos alguns meses, subimos aqui em janeiro, fevereiro, março deixamos invertido, caímos em abril e maio e enrolamos aqui em junho, julho e agosto. Tá? Deixando mais um invertido em agosto, mas dentro desse movimento aqui o invertido não quer dizer muita coisa. Tá certo? No ano, problemas aqui, deixa eu trocar. No ano, nós estamos trabalhando dentro dos limites do ano anterior ainda, ou seja, não fizemos máxima, não fizemos mínima, estamos deixando neste exato momento um candle de indecisão, abrindo e fechando muito próximo, e temos no ano uma variação aí de 0,9% do nosso índice. Tá? Então, bastante complicada, o ano não está em tendência, não está desenvolvendo, e a gente está tendo bastante dificuldade então de operar nessas condições. Bom, é isso que a gente enxerga aqui no nosso mercado. Como eu disse para vocês, agora a gente tem a curto prazo 56.719, perdendo isso aqui, a gente deve vir testar essa região aqui. Primeiramente 55.763, depois nós temos lá 55.239 e assim vai. Assim a gente acaba determinando vários pontos aí de consolidação que a gente pode enfrentar, vários topos e fundos anteriores dentro da consolidação que a gente pode encontrar aí como suporte numa sequência que o mercado continue a ceder, tá certo? Então é isso que a gente está visualizando. Se romper aqui 57.834, de novo, a gente deve vir aqui testar região de 60 mil pontos. Tá? Mercado, então, neste momento, absolutamente indeciso, não tem muito o que a gente falar, tem que tomar cuidado mesmo, tem que ficar mais de fora do que dentro do mercado, mão pequena nas operações, bastante diversificação, operações estruturadas com opções com bastante proteção, compra com seguro, lançamento coberto, enfim, operações mais tranquilas aí, e esperar que a gente adote aí uma tendência, tá? O mercado americano está trabalhando aqui no diário, hoje não tivemos pregão, então sexta-feira alta volatilidade, abriu lá embaixo, foi lá em cima, voltou tudo. Enfim, olhando os tempos maiores, vocês podem ver que a gente está testando a máxima do ano aqui, que a gente cravou lá em si no mês de 5, mês de maio de 2012. A gente está então testando essa máxima, testamos aí por alguns pontinhos e demos um sinal de venda no semanal aqui. Já na semana passada, confirmamos aqui, mas acabamos deixando mais uma vez um candle pequeno de pouca movimentação. Para essa semana, se perder aqui 12.978, ele deve vir testar fundos aqui na região de 12.710, tá? Entre 12.710 e 12.750. Se perder isso aí, aí nós vamos começar a testar a região de 12.500 pontos, tá? Isso é o que a gente vê aí, gráfico mensal. Nós temos o mercado americano recuperando a crise de 2008, corrigiu, foi de novo, corrigiu, foi de novo,
e agora fez uma pequena correção, não conseguiu fazer nova máxima. Observe que rompeu por pouco já esse topo aqui. Então, se por acaso agora a gente perder no médio prazo 12.778, deve ter objetivo aqui em 12.000 pontos, que seria aqui a linha média. Se isso acontecer, seria um pivô de baixa lá no mensal, que pode originar um período de venda um pouco maior. Volto ao Ibovespa, vocês podem ver que a gente está absolutamente diferente do mercado americano, não estamos em tendência neste exato momento, e a gente pode, se a médio prazo a gente perder aí 55.239, a gente pode sim vir lá testar a mínima de 52.212, depois os fundos lá na região de 47.793. Tá? Então, mais ou menos isso que a gente está visualizando, que é o fundo do ano passado, mas o mercado está muito indefinido mesmo. Fechamos agosto com um sinal de compra e um grande invertido, então é muito difícil encontrar alguma direção. Tá? Nós temos para amanhã a volta do mercado americano. Deixa eu pegar para vocês aqui a agenda. Então está aqui a nossa agenda do dia. Para amanhã, nós temos sendo divulgado às 11 horas o número final da pesquisa referente ao nível de atividade industrial nos Estados Unidos. Nós temos o ISM Index, que é outro índice para medir a atividade industrial também nos Estados Unidos. Nós temos, às 11 horas, a atividade de construção de imóveis, despesas com construção de imóveis. E nós temos às 15 horas os números totais da venda de veículos na indústria automotiva dos Estados Unidos. Tá? Então, 11 horas temos 3 indicadores importantes sendo divulgados, e às 15 horas temos mais um indicador importante sendo divulgado, o que pode trazer para a gente maior volatilidade nestes horários, tá certo? Nós temos apenas 2 recomendações hoje, está bem difícil de encontrar recomendação. A gente vai recomendar para vocês uma compra na Vale 5. Pelo dia de hoje, não. Hoje ela teve um volume muito abaixo da média, movimentou muito pouco, mas como ela vem aí de semanas de queda, então nós temos aqui 7,3 numa semana, 2,8 em outra semana, mais 2,18, deixou invertido, enfim. Como a gente tinha um grande invertido com volume acima da média na sexta, a gente continua apostando que ela pode corrigir um pouco. Rompendo 33,40, a gente passa a ter alvo nela aqui em R$ 33,92, R$ 34, depois lá na região dos R$ 34,51. Tá? Além da Vale, nós temos também uma recomendação de venda na Gol. Tá? O volume dela foi baixo, mas pelo dia até que foi um volume dentro do normal. Ela fechou aí com 4% de queda, e se perder aqui esses 9,28, ela deve vir testar aqui essa região dos 8,74. Tá? Então fica interessante a Gol. Vocês podem ver aqui no semanal, ela vem de mínima, corrigiu nas médias, está se enrolando por aqui, dando sinais de venda. Eu acho que pode ficar legal, então, se perder esse 9,28. Vamos colocar a parada no meio do caminho aqui, que é os R$ 9,00, depois lá os 8,74. Tá? Esta então é a Gol, o código dela GOL4, perdendo aí 9,28, tem algo lá nos 9, depois lá nos 8,74. E é isso que a gente tem para vocês no dia de hoje. Como eu falei, o dia está bem difícil, a gente fez algumas análises importantes aí, tempo semanal, mensal, que é sempre importante a gente fazer no início de um novo período, no início de um novo mês, para a gente saber mais ou menos como é que está a tendência maior do mercado, mas para o intraday está muito difícil, e para amanhã é só isso mesmo, esperar que o mercado movimente, que ele entre em tendência para a gente conseguir fazer de novo as operações que a gente gosta de fazer no intraday, tá certo? Então é isso, gente, um grande abraço, um bom descanso a todos, como sempre convido para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão, basta acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e fazer lá seu cadastro. Você vai ser contactado pela nossa equipe aí para fazer um teste gratuito de 7 dias, tá ok? Então é isso aí, até amanhã, a gente se vê lá no curso ao vivo pontualmente às 10 horas da manhã. Até lá.